a rádio da nossa gente. Rádio Brasil Campinas. Na capital da região metropolitana de Campinas, 11 horas. Começa agora na Rádio Brasil, o direito nosso de cada dia. Muito bem, amigos, anotem na agenda. Hoje, quarta-feira, dia 1º de fevereiro de 2017. Bom dia, bom dia. Eu peço licença para entrar na sua casa, no seu carro, para trabalhar com você que escuta Brasil pelos 1270 AM no seu rádio ou no mundo inteiro pelo brasilcampinas.com.br. Também agora pelo YouTube, rompendo as fronteiras da comunicação. A Brasil integra a rede católica de rádio e começa agora o Direito Nosso de Cada Dia com os trabalhos técnicos do Rodrigo Dreyer. As gravações do superveloz Robinson Bolsoni. A produção é da competente Érica Araújo. Coordenação de jornalismo Tiago Varela. Agora capricha, hein? Direção-geral, Felipe Zangari. Apresentação, J. Thanos. Érica Araújo, bom dia. Érica, tudo bem? Bom dia, Dr. Thanos. Bom dia, ouvinte. Graças a Deus, está ótimo. Lá fora não tem céu de brigadeiro. Não hoje. tem céu. O tempo está nublado, né? Nuvens, o céu obnubilado. Rodrigo Dreyer, tudo bem, Rodrigo? Tá animado como sempre? É uma animação assim. O que será que ele... O café da manhã é o quê? O que você toma de café da manhã? Não toma nada? Cafezinho preto? Hoje foi um copinho de iogurte. Então você tá pior do que o Ike Batista. O Ike Batista tá lá com o seu pão com manteiga. Será que é pão na chapa ou só pão com manteiga? Lá no Bangu 9, como é que é? Deve ser só pão com manteiga. Deve ser chato. Acredito eu, né? E café, bom, pingadinho. E um café preto, de repente, um pouco de leite. Pingado, não? Sim, gosto. Toma um pingado de manhã. Na verdade, aqui, durante a semana, eu tomo café preto. Mas eu acho esse substantivo péssimo, pingado. Não é uma sensação de coisa que vazou. Me dá um pingado, não é? Você toma café com leite ou leite com café, Érica? Café com leite. Mas quando eu era criança, se me falassem quer café com leite, eu não aceitava. Mas pingado eu aceitava. Sendo que é a mesma coisa. Eu não sei, eu sou contra. Eu não gosto. Normalmente vou tomar meu café com a minha mulher nas padarias aí pela manhã e falo, me dá um café com leite. O senhor quer um pingado? Tem essa diferença. Gostas de um pingado, Rodrigo Dreyer? Tá bom. Então tá bom. Nós temos muita coisa hoje, vamos discutir um pouco a questão da saúde, né? Questão aí dessa epidemia de febre amarela, vamos saber como é que essa doença se manifesta, vamos conversar com especialistas que vão nos orientar, né? Eu tomei vacina 2 vezes contra a febre amarela, né? 2 vezes, eu fui viajar para fora do país, fui para Cuba, obrigatório... Ali em toda aquela região é obrigatório tomar a vacina da malária, né? E também Marrocos, quando eu fui para lá, então eu tomei 2 vezes. Agora, tem gente que diz que a vacina tem efeitos colaterais, não é segura. Vamos conhecer isso hoje no programa Direito Nosso de Cada Dia, não é mesmo, minha caríssima Érica Araújo? Isso mesmo, nós iremos conversar tanto com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Campinas, quanto também com um especialista na área, o professor Angerami. Que é o doutor Rodrigo Angerami. Para os ouvintes participarem do programa, como é que eles poderão proceder? Eles podem entrar em contato por meio do telefone 3231-7860, também pelo WhatsApp 999865434 e também pela página do Facebook, facebook.com/Direito Nosso de Cada Dia, assim como acabou de fazer a Maria Zilda, do Parque Tropical. Saudade, Maria Zilda. Falando que está com muita saudade do seu charme, né, da sua voz ali ao vivo, então ela já está acompanhando o programa. Tá bom, e Maria Zilda, se estiver na internet, entra no YouTube, hein?
que nós estamos agora ao vivo no YouTube. Basta você entrar lá, você digita transmissão, como é que é? Rádio Brasil Campinas, e aí você vai ver toda a programação ao vivo, além de escutar, né? Então você tem as duas possibilidades hoje pelo YouTube, aliás 3, né? 4, 5, porque tem um aplicativo também, pode acompanhar ao vivo no Facebook, que a gente faz a crônica, e também, inclusive no Facebook do Direito Nosso, exclusivamente a crônica, e na da Rádio Brasil, todo o programa na íntegra. É isso aí. Agora nós temos que mandar um abraço especial, um carinho especial ao nosso companheiro Dunga Santos. Você sabe que ele comemora hoje 50 anos de casado. 50 anos de casado. Casou cedo, acho que por volta aí dos 20 anos, estava conversando com ele. E você vê um homem, um colega excelente, deve ser um marido também dedicado à Lourdinha, não é? E o Dunga Santos nos dá essa honra de conviver com ele. Ele que é um homem de família, um homem envolvido com as questões comunitárias da sua cidade, da sua paróquia. Olha, Dunga, um abraço para você, meu amigo, meu companheiro. Muitas felicidades, muitas. A missa vai acontecer hoje lá na Igreja de Santana, lá em Valinhos, não é isso, Rodrigo Dreyer? E, enfim, olha, eu desejo a você muitos anos ainda de convivência com a Lourdinha. Eu não vou falar mais 50, porque a gente não pode colocar limite na bondade de Deus, né? Vai que ele quer dar 51, eu falo 50. Vai que ele quer dar 55, 60, não é? Então isso daí é um problema de Deus, não é um problema meu. Então, que Deus te abençoe, que você tenha uma vida digna como tem tido até agora, que você seja sempre abençoado, você, Dunga Santos, e a Lourdinha nesse casamento que, com certeza, tem as bênçãos de Deus, né? 50 anos não é para qualquer um, não. 50 anos é para gente muito especial. Parabéns, meu caro. Está preparada para o Facebook? Sim, já estou. Já? Só aguardando o seu sinal. Não vai cortar meu pedacinho inicial, não, né? Então, vamos lá? Não. Então, tudo bem? O som tá bom hoje, tá, Rodrigo? Não tá abaixadinho, quietinho, a voz tá boa. Então vamos lá, vamos para Você ouve agora Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Crise com rombo nas contas públicas que apresenta o maior déficit da história brasileira, mas segundo os porta-vozes do governo, tudo estava previsto nas metas. Afinal, que metas são essas que abrem cada vez mais a cova econômica e enterram a esperança de emprego ou qualquer melhoria na condição de vida das pessoas? O BG sumiu. Põe o meu BG um pouquinho mais alto aí. Isso aí tá bom. Afinal, que metas são essas? Quanto maior a crise, maior o desemprego. E os economistas elaboram teses para justificar a quebradeira das empresas nacionais, a falta de produção e, consequentemente, as demissões que se multiplicam e pioram aí o cenário social. Sem empresas produtivas, não há arrecadação de impostos que supra o modelo estatizante da economia nacional. Estados como o Rio de Janeiro contam com um número exagerado de servidores públicos, mais da metade da população ativa, segundo estimativas otimistas. Não existe arrecadação suficiente para tanta generosidade estatal. Sem a multiplicação das empresas e com impostos distribuídos sobre uma minguada linha de produção que resiste heroicamente aos desatinos políticos, a miséria se espalha como um vírus sedento por derrotar o organismo econômico. Desemprego, fábricas fechadas, comércio vendendo cada vez menos e mais desemprego, mais demissões, mais desesperança. A credibilidade do atual governo é proporcional à profundidade do buraco
em que estamos metidos. E as disputas políticas continuam em Brasília, como se acontecessem aí, independentemente da realidade do país. A situação caótica decorrente do divórcio da política com o povo fica cada vez mais evidente, principalmente quando, em meio à falta de recursos, são concedidos aumentos a servidores para conter aí eventuais greves, paralisações, crises que poderiam prejudicar a imagem fragilizada do poder. Quem paga a conta, quem paga o pato, é sempre o povão. Simples, humilde, que se auto-resume na expressão de submissão na sua condição aí de miserabilidade. É muito comum escutar o povo dizer o que se há de fazer. A crise é geral. A crise é geral. É verdade, a crise é geral, é moral, é ética e deve se agravar caso a fisiologia dos políticos continue a ser a base da estrutura partidária viciada em propiciar vida boa a alguns privilegiados que continuam mamando, mandando e desmandando no país. E tenho dito, palavra de honra. Estamos apresentando o Direito Nosso de Cada Dia. Aqui é o Padre Chico, da paróquia de Santa Rita de Indaiatuba. Eu quero convidar vocês para estarem sintonizados conosco diariamente no programa Bom Dia com Maria, às 8h10 da manhã. Escolha como quer investir em sua graduação com o crédito educacional Credifage. Agora a Fage possui ensino à distância, além de outros 24 cursos presenciais. Inscreva-se já. Acesse fage.br. Somos mais que uma faculdade. Somos Fage. Brasil Campinas, ligado em você. Glória. Presente. Ricardo. Presente. Márcia. Presente. Felipe. Presente. Felipe Massa está junto com nossas crianças. Ele é um grande aliado do Unicef na promoção do direito de aprender de cada criança e cada adolescente. Eu, como campeão do Unicef para as crianças brasileiras, vou ajudar a fazer de cada menina e cada menino um vitorioso. Felipe Massa, campeão do Unicef para as crianças brasileiras. Faculdade Max Planck, ensino forte, professores antenados com o mercado de trabalho, laboratórios modernos, aulas dinâmicas e com muita prática. E atenção, confira as bolsas de estudo que a Max disponibiliza e o FIES, financiamento estudantil sem fiador. Inscreva-se já. Ligue 3885-9900 ou acesse facmaxplanck.edu.br. Faculdade Max Planck, seu futuro na prática. Na capital da região metropolitana de Campinas, 11h13. Rádio Brasil Campinas, a rádio da nossa gente. Voltamos a apresentar o Direito Nosso de Cada Dia. Não dá para deixar de comentar que as chuvas, que aliás torrenciais, né? Acho que nunca choveu tanto na história do Brasil, né? O que tem de chuva aí nesse período de janeiro, não, né? E você sabe que nas faculdades de jornalismo, eu me lembro, eu cursei jornalismo aqui na PUC, pelo menos um período, não concluí o curso, fui concluir depois radialismo em Direito. Não, já era formado em Direito na época. Mas eu me lembro que das pautas previstas no calendário, né? Porque você tem lá períodos já consagrados, Dia das Crianças, Natal, Páscoa. Então são períodos em que, né, Carnaval, como vem agora, janeiro era a pauta da chuva. Aí nós tivemos aquela estiagem um pouco mais demorada, mas esse ano confirmou-se aquele padrão, né? Quer dizer, janeiro é o período onde as matérias jornalísticas se concentram em cima das águas, das chuvas e tal. E cá entre nós, esse ano, temos pauta, hein? Porque as enchentes estão aí acontecendo dia a dia. Vamos ver se São Pedro dá uma pausa pra gente, não é mesmo, Érica? É isso Érica, mesmo. para os ouvintes participarem, vai um pouquinho pro lado para você entrar no YouTube ali
Isso, bonitinha, todo mundo vê lá em, onde é mesmo? Sumaré, né? Sumaré. Lá em Sumaré. Olha, a Érica tá aqui, tá trabalhando, viu? Que beleza. Registro. Pode entrar em contato por meio do telefone 3231-7860, também pelo WhatsApp 999865434 e pela página do Facebook, facebook.com/Direito Nosso de Cada Dia. E quem será a nossa entrevistada agora? Nós iremos falar agora com a coordenadora da Vigilância aqui de Campinas, a Cristina Albuquerque. Muito bem, caríssima Cristina Albuquerque, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, tudo bom. E a luta da saúde, e a febre amarela, e a dengue, e a chikungunya, e a zika, tá tudo bem mesmo? Está tudo sob controle, em vigilância. Em vigilância. Me explica um pouquinho, ou explique para os nossos ouvintes, pois não. Porque agora a febre amarela, ela tomou conta, né? Só se fala nisso. Oh, perdão, é malária, né? Eu não sei febre amarela. Vamos fazer, me explica o que é. Qual a diferença da febre amarela e da malária? São vetores diferentes? São vetores diferentes. A preocupação hoje no Brasil com os surtos são de febre amarela, tá? Em locais como nos estados de Minas, noroeste do estado de São Paulo e Espírito Santo. Agora, e aqui no nosso estado de São Paulo, como é que a coisa anda? Então, os casos que a gente tem atualmente são na área noroeste do estado de São Paulo. Sim. Isso vai avançar? Quais são as previsões? Não. Todas as medidas para contenção dos surtos estão sendo feitas, né? Inclusive nas áreas que têm essa indicação, com bloqueio vacinal, para essas localidades onde estão ocorrendo os surtos. Perfeito. Na nossa região de Campinas, nós somos área de não recomendação de vacinação e a gente não está sob risco no momento. Agora, o Aedes aegypti não dá não nos causa um certo temor, porque ele é o vetor, inclusive da febre amarela, não é isso? Isso, ele foi o vetor da febre amarela urbana. Sim. Mas nós não temos mais casos de febre amarela urbana desde 1942. Nossa, que bom. Os surtos que estão ocorrendo no momento são do ciclo silvestre, sim, onde são outros vetores que são responsáveis, o hemagogos e os tabetes. Agora, fala-se muito, e eu tenho ouvido pelo menos esse tipo de posicionamento, que a vacina não é recomendada a todas as pessoas, que ela poderia causar alguns efeitos colaterais. Como é que é, na realidade, esse tipo de posicionamento com relação às vacinas, especificamente da febre amarela? Sim, a vacina de febre amarela é uma vacina segura, já utilizada há muito tempo. Porém, ela é uma vacina feita com vírus vivos da própria febre amarela, vírus vivos atenuados. Então, ela tem algumas contraindicações que a gente precisa respeitar para que a gente não tenha efeitos colaterais graves. Quem não pode receber a vacina? Sim, quem não pode? Crianças com menos de 6 meses de idade, pessoas com alteração do seu sistema imunológico, seja porque tem câncer, ou usa corticoide, imunossupressor, faz radioterapia, quimioterapia. Pessoas que têm alergia à proteína do ovo, porque no processo da vacina se utiliza o ovo, e pessoas que já tenham tido reação alérgica a essa vacina, pessoas com lúpus e pessoas com doenças do timo, que são doenças que afetam a imunidade da pessoa. Como a vacina é uma vacina feita com vírus vivo atenuado, essas pessoas não podem receber a vacina. Alguns outros grupos precisam receber uma avaliação médica antes de receber a vacina. Quais são esses grupos? Sim. Pessoas com 60 anos ou mais, mulheres que estejam amamentando crianças até 6 meses de vida, gestantes ou mulheres que estejam tentando engravidar e crianças de 6 meses a 9 meses de vida. E se as pessoas, no desespero, porque muita gente acaba entrando em contato aí com as notícias e fica desesperado e vai para o posto de saúde e quer tomar a vacina.
Lá existe essa triagem, tudo isso que você falou aqui para a gente, nos postos e no atendimento ao público, há essa orientação? Sim, a orientação, todas as nossas unidades que oferecem a vacina de febre amarela, porque não são todos os centros de saúde que têm essa vacina. Sim. No município de Campinas são 13 centros de saúde. Todos eles estão orientados a fazer as perguntas de forma que quem não pode receber a vacina não vai receber, e aqueles casos que precisam de avaliação médica, orienta-se o paciente a procurar o seu médico para que ele possa indicar a vacina ou não. Eu estou conversando com a Cristina Albuquerque, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica. E me diga uma coisa, qual a estratégia montada? Porque, quer queira ou não, o surto começou lá em Minas, nós já temos, enfim, um clamor popular já instaurado em função dessa nova epidemia. Quer dizer, qual é a estratégia da vigilância? Informação é fundamental, não é, Cristina? Isso, com certeza. Para que as pessoas não entrem em pânico, porque o pânico faz com que as pessoas não reflitam a real necessidade, né? Nossa orientação da vigilância epidemiológica, nós moramos numa área de não recomendação da vacina. Então, até se não houver risco para a população, a quem fica só em Campinas não precisa tomar a vacina no momento. A vacina está destinada às pessoas que viajam para as áreas com recomendação da vacina ou para países com recomendação da vacina. Eu já fui para 2 países assim. Cuba foi um deles, Marrocos e outro país foi Minas Gerais aqui, né? Minas também, se for para lá tem que tomar vacina, né? Isso. As pessoas que já moram nas áreas de recomendação da vacina, elas fazem as vacinas no calendário vacinal. Nós que moramos na área sem recomendação da vacina, só devemos tomar a vacina quando vamos nos deslocar para essas áreas ou países. É importante dizer que a vacina, para que ela confira imunidade, precisa ser administrada com pelo menos 10 dias antes da viagem. Agora, são 2 doses, não? Isso. O Brasil adota ainda 2 doses da vacina de febre amarela. Desde o ano passado, a Organização Mundial da Saúde adota apenas 1 dose, então para viagens internacionais é suficiente apenas 1 dose, porém para viagens nacionais, para as áreas com recomendação de vacina, são 2 doses, 1 dose e um reforço na realidade. Tá certo. Agora, se eu sentir alguma coisa, tive febre, náuseas, vou até um atendimento público, há como detectar que tipo de doença eu apresento? Dengue, chikungunya, zika, febre amarela, dá para saber, não? Dá para saber. No início... O médico identifica na anamnese, simplesmente naquele contato... Não. Num primeiro momento, a febre amarela, ela, como você mesmo disse, ela é bem inespecífica na primeira fase. Então, são sintomas comuns que podem ser confundidos com outras arboviroses. Muito nos preocupa aqui dengue, chikungunya, zika, né? Então, nessa fase inespecífica, nós vamos coletar exames para todas essas doenças que podem ser. O que muito vai nos dizer em relação à febre amarela é se a pessoa se deslocou nos últimos dias para áreas endêmicas, áreas que têm possibilidade da febre amarela, né? Mesmo assim, a gente vai descartar outras doenças virais também. Perfeito. Agora, há alguma restrição de medicamento? Qual é o tratamento? Eu sei que cada caso é um caso, tem que se consultar um médico, mas, por exemplo, no caso da dengue, nós não podemos tomar medicamentos com ácido acetil salicílico, não é? Tipo aspirina, não é isso? Exatamente. Como também no período inicial também se faz um diagnóstico diferencial com dengue, também são as mesmas recomendações. E para a febre amarela, não tem tratamento específico. Assim como outras viroses, vai ser o sintomático, a hidratação, repouso, proteção, né? O uso de repelente, se a pessoa foi para
para áreas onde estão ocorrendo doença. E mesmo na fase mais grave, não há um tratamento específico. Vai ser hospitalizado e receber todo o suporte para o bem-estar do paciente, para a recuperação do paciente. Cristina, mas nós estamos assistindo mortalidade, um número alto, né, de mortalidade, algo expressivo. Em decorrência do quê? O que acontece com o organismo caso haja a contaminação e a falta de atendimento? Então, a febre amarela ela tem 3 fases, né? Ela tem uma fase inicial que tem esses sintomas inespecíficos, depois ela tem um período de uma ligeira melhora e um período de agravamento. Então, as pessoas que foram a óbito passaram por essas fases da doença. O que está causando esse surto nessas localidades ainda não tem a conclusão. A febre amarela, ela é uma doença que esporadicamente ela apresenta surtos da doença mesmo, né? Então, o Ministério da Saúde tem acompanhado esses casos para chegar a uma conclusão de que se existe um indicativo de por que esse surto tão grande nesse momento. Olha, Cristina, os ouvintes estão ligando aqui no 3231-7860 e nós já temos perguntas. Vamos lá a uma pergunta, caríssima Érica. Isso mesmo, a ouvinte Maria Tereza, ela perguntou se ela vai viajar para Porto Seguro e ela tomou a vacina em 2000. Ela tem necessidade de tomar para reforçar? Só tem uma dose da vacina? Isso. Tá. Porto Seguro, ela está na indicação temporária de vacinação. Precisa tomar mais um reforço. Com 10 anos tem um reforço. Como é que é o nome dela? Maria Tereza. Ô, Maria Tereza, vai lá, filhinha, toma mais uma que vale a pena. Em 2000, já faz aí 17 anos, hein? Já está na hora, né? Mas essas 2 doses encerram o ciclo? É para a vida toda, Cristina? Aí é para a vida toda. Ah, então. E aquela que ela tomou, ela acumula com essa nova ou é cumulativa? Exatamente. Então, quer dizer, não precisa tomar mais uma. Não, para o restante da vida não precisa tomar mais. Então, isso já está fora do nosso calendário. Quem tomou 2 doses não precisa mais. Não precisa mais. Ah, muito bem. Mas não era assim, era uma dose só, né? Mudou o protocolo? Não, ao contrário. A gente fazia, inclusive, reforço a cada 10 anos. Só que isso modificou, tanto é, como eu te falei, desde o ano passado, a Organização Mundial da Saúde adota uma dose só e o Brasil ainda continua adotando 2 doses. Tá. Uma dose mais um reforço. Bom, vigilância epidemiológica. Cristina, me diz o seguinte, o que você recomenda, então, à população nesse momento onde as notícias acabam aí afligindo todo mundo? A verdade é essa, né? Fica todo mundo, não, é lá em Minas, é lá no meio da selva amazônica, sei lá onde é isso, elas são em algumas áreas, regiões, mas de repente a gente está aqui em São Paulo, a gente se preocupa. Quais são as recomendações? Vamos pontuar para encerrar a entrevista com um roteiro para aquelas pessoas que ainda se sentem alarmadas com esta febre amarela, essa novidade que voltou, né? Não é novidade, mas voltou com grande ênfase na mídia. Então, o que eu recomendo é que as pessoas que vão para áreas que têm recomendação da doença, que tomem a vacina 10 dias antes de antecedência da viagem. Que as pessoas que já se deslocaram para os locais onde está ocorrendo a doença, se sentirem alguns sintomas quando na chegada da viagem e não foram vacinadas, porque já deveriam ter, antes de viajar, já deveriam ter sido vacinadas. Se chegarem e não tiverem vacina, procure algum serviço médico para identificação. E que as pessoas não entrem em pânico, porque a vigilância epidemiológica está monitorando. Se tiver qualquer risco para a nossa população, vai ser nosso papel de fazer as indicações para a contenção do risco. Muito bem. Tivemos o privilégio de conversar com a coordenadora
da Vigilância Epidemiológica, Cristina Albuquerque. Então, Campinas aqui, região, nós estamos tranquilos, né, Cristina? Estamos. Então, Estamos tá sob vigilância, sempre. Então, tá? vigiai, é preciso vigiar. Vamos lá. Um abraço, Cristina, obrigado. Outro, tchau. Vamos lá, tem musiquinha, tem intervalo agora? É. Muito bem, então vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos apresentando o Direito Nosso de Cada Dia. Todos os dias, aqui na Rádio Brasil, você fica em sintonia com o Senhor. A Santa Missa, de segunda a sexta, 8h15 da manhã, direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, em Campinas. Sábado, às 6 da tarde, direto do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. E domingo, 7h30 da manhã, ao vivo da Catedral Metropolitana. E às 6 da tarde, direto do Santuário Nacional de Aparecida. Todo dia um encontro de fé, aqui na Brasil. Escolha como quer investir em sua graduação com o crédito educacional Credifage. Agora a FAGE possui ensino à distância, além de outros 24 cursos presenciais. Inscreva-se já. Acesse fage.br. Somos mais que uma faculdade. Somos FAGE. Rádio Brasil Campinas. A amamentação é muito importante. Ela diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador ofereça sala de apoio à amamentação e creche no local de trabalho, além de licença maternidade de 6 meses. Para a mãe, significa saúde. Para a empresa, funcionárias mais satisfeitas e produtivas. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde, Governo Federal. Invista na qualidade de vida dos seus colaboradores. No PHS Samaritano Saúde, os custos são reduzidos e os benefícios multiplicados. Planos empresariais a partir de 2 vidas, coberturas em todas as especialidades médicas, ampla rede hospitalar na região de Campinas e programas de medicina preventiva para manter sua equipe saudável e motivada. Conheça nossos diferenciais. Ligue 19 3232 4418 ou acesse samaritanosaúde.com.br. Na capital da região metropolitana de Campinas, 11h31. Brasil Campinas, ligado em você. É cidadania e informação. A rádio da nossa gente. Voltamos a apresentar o Direito Nosso de Cada Dia. Agora na Rádio Brasil, espaço aberto para informação. Giro de notícias. Na voz de Érica Araújo. O número de medidas protetivas para mulheres aumenta 25% em Campinas. Saiba mais na reportagem de Leonardo Mício. O número de medidas protetivas para as mulheres vítimas de violência doméstica em Campinas aumentou 25% no ano passado em comparação com 2015. Os dados são do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Foram 535 pedidos nos 12 meses de 2016, contra 428 em 2015. Para acompanhar mulheres com medidas protetivas em Campinas, a Guarda Municipal, em parceria com a Justiça, tem realizado ronda no trabalho e na casa das vítimas. Os agentes também prestam orientação e ajudam no encaminhamento ao abrigo. Em 8 meses de vigência do projeto, foram 7 prisões, além de apreensões de armas e drogas. Uma parceria entre a Secretaria de Segurança Pública e o Ministério Público também foi firmada para aperfeiçoar a formação dos policiais que atendem casos de violência doméstica no Estado. Reportagem Leonardo Mício. É impressionante, né? Essas matérias me comovem, porque quando nós pensamos na violência contra a mulher, são feitas palestras para elucidar o problema. Há ainda a relação afetiva da mulher com o agressor. Porque há muitas mulheres que calam, não falam, apanham, sofrem as agressões, as violências domésticas diárias e precisam aí denunciar. Mas também, enfim, o Estado, essa notícia que o Leonardo Mício traz para a gente agora, é uma boa notícia, quer dizer, o Estado está começando a se preocupar em atender com qualidade as vítimas da violência doméstica. Agora, vamos lembrar
E todo o esforço das delegacias da mulher, todo o esforço daqueles profissionais que se dedicam a uma causa tão justa como essa, tão importante quanto essa, ele sempre esbarra no velho problema da falta de verba, no atendimento parcial, no horário limitado do atendimento das delegacias, né? Então nós temos muito ainda a superar, a vencer. Eu gostaria, e isso é importante, que as pastorais, as entidades, as associações, as pessoas envolvidas com, principalmente, o cuidar da mulher vitimizada pela violência, que essas associações, que essas pastorais, elas estivessem mais presentes no processo educativo, porque o Estado peca nessa área, né? E vamos acabar com essa história de machismo. O machismo, somado ao álcool, às drogas, à ignorância, ele é péssimo para a sociedade, não é só para a mulher, não. Vai lá, Érica. E na cidade de Amparo, membros do PCC são presos durante julgamento realizado pela facção. Ouça mais informações. A polícia militar apreendeu na tarde de terça-feira 10 homens e uma adolescente de 17 anos durante um julgamento realizado por membros do PCC em Amparo. Um dos membros da facção, morador de Hortolândia, estava sendo julgado por ser acusado de estuprar uma menina. A PM chegou ao local após receber uma denúncia anônima que informava que um morador de Hortolândia, de 21 anos, foi raptado e levado até o bairro Condomínio Habitacional Vereador Hermínio Gerbe, em Amparo, onde seria julgado. Durante a ação da PM, que teve o apoio do BAEP e da Guarda Civil Municipal de Amparo, houve tentativa de fuga dos membros, mas todos foram detidos. De acordo com o BAEP, o setor de inteligência da PM identificou parte dos 10 presos como membros da alta cúpula do PCC. O grupo tem idade entre 18 e 40 anos e possui passagens por tráfico de drogas, roubo, furto, tentativa de homicídio, associação criminosa, receptação e porte ilegal de arma. Ainda no final da tarde, a PM e a Guarda Civil Municipal de Amparo encontraram documentos enterrados que aparentavam ser de contabilidade do tráfico, venda de armas e cadastro de membros da facção, além de R$ 1.300 e 20 celulares. Os 11 apreendidos vão responder pelos crimes de tortura, sequestro, cárcere privado e associação criminosa. A investigação será conduzida pela Polícia Civil de Amparo. Reportagem Érica Araújo. Tá aí. É uma instituição à parte, né? É um Estado à parte do Estado de Direito, né? O Estado democrático de direito, ele paralelamente convive com o Estado das organizações criminosas, porque eles têm a própria maneira de administrar seus negócios, eles têm a própria maneira de julgar os crimes praticados por aqueles que convivem no seu dia a dia, né, Érica? É um negócio muito grave. E agora, nós estamos nas mãos das organizações criminosas. Por quê? Quando se prende, então, vamos prender os 10, tá, todos presos, todos. Vamos por aonde? Numa penitenciária. E lá é o quê? É um escritório, não é? É um escritório. Chegou. Pois é, né? Ali eles estão seguros, ali eles conseguem trabalhar a sua atividade tranquilamente, amparado com alimentação, 3 vezes ao dia e tal. Não sou contra a humanização dos presídios, mas nós temos que entender que o Estado faliu quando estas organizações criminosas passam a tomar conta, inclusive, da segurança das comunidades em que elas atuam. Então nós estamos hoje vivendo, eu acho que, a crise das crises. Não é só crise econômica, não. É crise moral, institucional, na segurança pública e deixamos para lá. Nós fomos deixando. E agora temos um Estado paralelo implantado no Brasil. Vamos lá. Previsão do tempo. Agora em Campinas, céu nublado e a temperatura neste momento, de acordo com o CEPAGRE da Unicamp, é de 24 graus.
Hoje o tempo vai variar entre parcialmente nublado e nublado, com pancadas de chuva, principalmente à tarde na região. São altas as chances de chuvas fortes acompanhadas de temporais localizados. Temperatura máxima de 28 graus à tarde e mínima de 19 graus na próxima madrugada. Para mais notícias e informações da nossa região, acompanhe a programação jornalística da Rádio Brasil. Entre também no site da Rádio Brasil Campinas em www.brasilcampinas.com.br. Continuamos com o Direito Nosso de Cada Dia com a apresentação do Dr. Thanos. Muito bem, de volta. O Direito Nosso de Cada Dia é um programa feito para você. O nosso tema sempre é a cidadania. Aqui o seu direito é o nosso tema. Você tem várias maneiras para acessar o Direito Nosso de Cada Dia. Dentro do site da Rádio Brasil, brasilcampinas.com.br, ligando para o telefone 3231-7860, 3231-7860, ou acessando agora o YouTube. Você vai lá e digita brasilcampinas.com.br, né? E a programação ao vivo via YouTube para vocês. Vai conhecer o nosso estúdio A da Rádio Brasil. Caríssima Érica Araújo, vamos conversar com quem? Com o Dr. Rodrigo Angerami, que é especialista, né, para falar um pouco mais sobre a febre amarela com a gente. Ele que é epidemiologista da Unicamp, professor Dr. Rodrigo Angerami, conhecidíssimo. Professor, como vai o senhor? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Meu caro, me explica, por favor, que raio de mosquito é esse que consegue transmitir tantas doenças? O que acontece com esse tal do Aedes aegypti? Bom, o Aedes é um vetor extremamente versátil, né? Ele é capaz de transmitir um grande número de vírus e vários dos quais hoje figurando como grandes problemas de saúde pública. Dengue, Zika e chikungunya já se mostram aí vírus que estão sendo transmitidos em amplas áreas do país. Felizmente, no caso da febre amarela, por hora, nós consideramos que o Aedes aegypti ainda não mostrou sua potencialidade, ou seja, por não haver ainda detectada a transmissão em ambiente urbano, ou seja, o ciclo urbano da febre amarela, nós ainda não temos casos, né, cuja transmissão tenha sido confirmada, tenha se dado pelo Aedes aegypti. Sim, entendi. Mas há um potencial, sim, no caso de haver a introdução do vírus em áreas urbanas, que aí ele também mostra a sua versatilidade, não só para dengue, zika e chikungunya, mas também para a febre amarela. No caso da febre amarela, originalmente, o senhor chamou de Aedes aegypti, assim a pronúncia correta, não é? Essa é uma pronúncia que vem sendo utilizada aí na língua portuguesa, né? Tá, então já está aportuguesado, então. Já, né? ele se aculturou. Se aculturou. Então vamos, o senhor é o professor doutor, eu vou na sua linha, aprendo consigo. Então me diga o seguinte, o mosquitinho tá bonitinho, limpinho, nasceu, tá feliz da vida. Como é que ele capta esta doença? Como é que de onde vem a febre amarela? É originária do mosquito? Vem de algum animal? Como é que é isso? Bom, é muito importante nós ratificarmos um conceito que vem sendo vem sendo transmitido, né, que é de que há dois ciclos de transmissão da doença. Um ciclo chamado silvestre, e nesse ciclo, que é o ciclo que vem sendo observado no país, nos territórios de Minas, aqui no norte ou noroeste do estado, é o ciclo silvestre. Nesse caso não é o Aedes aegypti, são dois outros mosquitos chamados hemagogos e os sabetes, e nesse ciclo silvestre, né, há um reservatório, né, que é o reservatório primata, ou seja, há um ciclo em que um primata infectado pelo vírus pode ser picado por um hemagogos ou um sabetes, e esse hemagogos ou sabetes, uma vez infectado, passa para um novo macaco, ou seja, um ciclo silvestre. E por que estão ocorrendo casos humanos? Ou seja, porque as pessoas, né, estão se deslocando para áreas de mata, para áreas onde esse ciclo já existe, é um ciclo contínuo e é um ciclo que não vai ser erradicado.
né? As pessoas estão entrando nessas áreas suscetíveis, ou seja, vulneráveis, né? E acidentalmente entram nesse ciclo em que até então só havia primatas e o Haemococcus alsabetes. Então, esse é o ciclo silvestre, que por hora é o ciclo que vem respondendo aí pela transmissão da doença em 2017. E é o macaco, ele é básico. Ele é imprescindível. Sem o papel do macaco como hospedeiro, esses mosquitos eles não têm capacidade de se reinfectar, né? O ciclo urbano, que é o ciclo em relação ao qual nós não vemos a sua ocorrência desde a década de 40, ou seja, desde do controle da febre amarela urbana na década de 40, aí nós temos um ciclo que os macacos são substituídos e aí passa a haver o Aedes aegypti e não mais o Haemococcus nem o Sabetes, e os macacos deixam de ter esse papel e aí os humanos acabam sendo reservatórios. Entendi. Agora, aqui na nossa região, nós temos aquele sagui, aquele macaquinho. Não tem nada a ver com esse macaco que você está dizendo aí, né? Não, existe uma vulnerabilidade das espécies de macaco ao vírus da febre amarela. Em algumas espécies a doença é exatamente igual à que nós vemos em humanos, por isso essa ocorrência de uma grande mortandade de macacos, muitas vezes precedendo a ocorrência dos casos humanos na área silvestre. Aqui na região nós temos várias áreas ainda de cobertura vegetal preservada, as áreas de proteção, e nós temos sim primatas nessas áreas, que incluem aí de pequeno porte, que popularmente chamados de saguis, mas nós temos eventualmente macacos de maior porte, como os bugios também aqui na região. Então, o que é importante é que, por hora, nós não temos nenhuma evidência da circulação na região de Campinas, né, do vírus, até porque não houve ainda nenhuma identificação de macacos infectados, diferentemente do que se observa na região noroeste do estado, que desde junho ou julho do ano passado vem sendo observada mortandade de macacos. Pois é. Agora, e a letalidade humana? O vírus mata, é isso mesmo? Ele é perigosíssimo? Esse vírus é um vírus que tem ali como complicações quando os indivíduos se infectam, complicações bastante severas e que sim podem levar aí o risco de óbito, né? O que é importante que se diga é que 80% dos casos de humanos que venham a se infectar com o vírus, eles vão ter uma infecção que nós chamamos de oligossintomática, ou seja, pouco sintomáticas, né? E que pode sim se confundir com uma série de outras doenças febris inespecíficas. Cerca de 20% dos humanos que se infectam, esses podem vir a ter sim formas graves, e aí o que torna a doença grave? Esse é um vírus que pode atingir o sistema nervoso central, ou seja, pode dar as encefalites, pode atingir o rim, o baço, dando inclusive insuficiência renal no caso do rim, a medula óssea causando uma queda de plaquetas, os vasos sanguíneos levando a hemorragia, mas a principal complicação é a lesão que se causa no fígado, podendo levar ao que nós chamamos de hepatite fulminante. Quem é que pode vir apresentar isso? 20% dos indivíduos infectados. E desses, cerca de 50% tem uma chance de evoluir para óbito. Agora, nossa, é um número muito grande, por isso precisamos tomar cuidado, né? A vacina, há quem diga que causa efeitos colaterais, ela não é tão segura quanto querem anunciar. Isso procede ou não? Olha, eu sempre digo, venho dizendo sistematicamente que a vacina deve ser compreendida como um medicamento, né? O bom medicamento é aquele que é indicado para tratar a doença certa, na pessoa certa e no momento certo, né? Quando isso é atendido, a gente tem as boas práticas e o medicamento, o benefício do medicamento, ele supera em muito eventuais riscos de evento adverso. No caso da vacina, a lógica é a mesma, né? É uma vacina que vem sendo utilizada há décadas, né? É uma vacina considerada segura, a despeito de ser feita com o vírus vivo, o próprio vírus da febre amarela enfraquecido, e que, como qualquer medicamento, pode trazer sim eventos adversos.
O que se tem é um risco estimado, né, um risco geral, de 0,04 eventos adversos para cada 100 mil doses aplicadas. Ou seja, é um risco bastante pequeno, né, e que, quando feito de maneira racional para pessoas que não tenham contraindicações à doença, o benefício da vacina, né, supera em muito o risco do evento adverso. Perfeito. Nós estamos preparados, pelo menos na região metropolitana de Campinas, caríssimo professor doutor Rodrigo Angerami, a identificar imediatamente dengue, zika, chikungunya e a contaminação por febre amarela? Temos essa capacidade hoje? Olha, todas essas doenças que você mencionou são consideradas doenças de notificação compulsória, né? Então há um sistema de vigilância capaz de detectar casos suspeitos, né? Essa vigilância tem como principal objetivo detectar para que ações específicas possam ser adotadas, né? E então, assim, nós podemos dizer que sim, o sistema está sensível à ocorrência dessas 3 doenças que vêm sendo amplamente discutidas já há 2 anos. É importante que se ressalte que em Campinas não há ainda evidência da introdução do vírus do chikungunya e nem do vírus da febre amarela. Muito embora não tenha essa identificação, o sistema de vigilância tem como papel detectar um eventual primeiro caso suspeito. Então o sistema está sensível, né? E existe uma rede de laboratórios que permite também a comprovação, a investigação laboratorial dos eventuais casos suspeitos para que eles possam ser de fato confirmados ou descartados. Perfeito. Agora, com relação à malária, só para curiosidade minha, qual a diferença? A malária não tem esse tipo de transmissão via mosquito? Tem? Ela poderá chegar aqui também ou não? Por que não se fala nisso? E qual a diferença da febre amarela para a malária? Bom, a diferença primordial é que a febre amarela é uma doença de etiologia viral causada por um vírus e a malária é causada por um parasita, né? Então essa é uma diferença primordial. O que elas guardam em comum é que ambas são transmitidas por mosquitos, mas mosquitos completamente distintos, né? Existe sim algumas regiões do país e do mundo, o próprio continente africano, os estados da região norte, que guardam dentro dos seus espaços áreas que são ao mesmo tempo áreas de transmissão de febre amarela e áreas de transmissão de malária. E aí a pessoa, ao se deslocar para essas localidades, está sujeita a um ou a outro. Uma outra diferença primordial é que em relação à febre amarela há uma vacina altamente eficaz. E em relação à malária, não há, né? Ou seja, a medida de prevenção ela é única e exclusiva no sentido de prevenir a picada do inseto, né? Pelo inseto. Clinicamente, as doenças podem guardar, sim, relações, né? Ou seja, algumas semelhanças que podem ser fator de confusão. Por isso que fica a mensagem, tanto para o eventual cidadão, paciente, que se torne paciente e seja oriundo dessas áreas onde há ambas as doenças, que mencione a sua procedência para que a hipótese de malária também possa ser feita. E dos profissionais de saúde de sempre perguntar qual é a procedência, a última procedência, no sentido de também pensar em malária. Em relação ao risco de introdução de malária num ambiente como o nosso, nós não somos ciências exatas, né? Ou seja, as mudanças climáticas podem permitir mudanças que levem à adaptação dos vetores. Mas esse vetor da malária é um vetor que ocorre de maneira muito restrita em áreas de cobertura vegetal, né? Eu gostaria que terminar a nossa entrevista de hoje com a visão do sanitarista com relação a tudo isso que está ocorrendo hoje, com relação às epidemias, com relação a essas doenças que estão retornando com uma força maior. Nós corremos risco ou o Estado brasileiro hoje já tem aquela visão, vou até voltar lá atrás, de Oswaldo Cruz no que diz respeito a cuidar da população? Olha, eu acho que por mais bem intencionado que fosse Oswaldo Cruz, né, no cenário atual, talvez as medidas que ele tivesse adotado não fossem suficientes para erradicar doenças que foram erradicadas. O mundo mudou,
O espaço urbano mudou, né? Nós temos uma ocupação do espaço muito distinta, grandes adensamentos populacionais, nossas cidades estão crescendo em direção às matas, as pessoas têm um comportamento, inclusive hoje, até no âmbito de lazer, de procurar regiões de mata, né? As pessoas estão se deslocando pelo mundo de uma maneira muito mais ágil, indo para áreas que até então não eram visitadas, e tudo isso faz com que surjam desafios, novos desafios. Doenças que até então não ocorriam numa dada área podem passar a ocorrer por conta de adaptações climáticas, por conta de desmatamento, eventualmente por conta dos próprios hábitos das pessoas. Então, acho que novos tempos trazem novos paradigmas, e esses novos paradigmas é que são os desafios para a saúde pública. O senhor tem notícia daquela experiência, acho que genética, que parece que deu certo lá em Piracicaba, na criação de um mosquito híbrido? O senhor tem alguma notícia disso? Isso se viabilizou ou ainda está longe de ser uma realidade? Na realidade, esse mosquito geneticamente modificado vem sendo encarado como uma potencial promessa para controle de algumas doenças transmitidas pelo Aedes, né? Os resultados preliminares que foram disponibilizados são resultados que trazem, sim, né, uma esperança de que possa vir a ser uma estratégia para o controle. Eu, particularmente, considero que essa seria uma estratégia adicional. Não acredito que venha a ser uma estratégia única do ponto de vista de saúde pública. Mas qualquer estratégia adicional é bem-vinda. A minha compreensão particular, né, é que além das questões de controle do vetor, questões de controle ambiental, o comportamento das pessoas de se evitar ser picada utilizando repelentes, é que a eliminação ou um controle de fato efetivo, marcante, duradouro, né, pode vir a se dar através das vacinas, né? Então, as vacinas que eventualmente venham a surgir aí contra a dengue, contra o chikungunya, contra a zika, no âmbito de saúde pública, esse é o maior desejo. Mas, obviamente, que essas experiências com vetores modificados acaba se tornando um aliado. Perfeito. Tivemos aí o privilégio de conversar com o professor doutor Rodrigo Angerami, epidemiologista da Unicamp, nos dando orientações aí importantes para a gente entender esse cenário tão cruel da febre amarela, né, que nos assusta. Pelo menos a gente saiu um pouquinho melhor, a gente já sabe que não é tão terrível assim. Caríssimo, muito obrigado. Olha, foi um prazer e estamos aí à disposição. Saúde aí para todos. Muito bem. Saúde, professor. 11h56. É isso, estamos chegando ao final do nosso programa, né? Participação de ouvintes, Érica. Nós tivemos hoje a participação da Maria Zilda de Oliveira, do Parque Tropical, saudando, né, o Dr. Thanos, a sua volta. Saudade. Também a participação da Maria Tereza, que indagou sobre a vacina, a importância de tomar o reforço. E a participação do Coroinha Buga, da Elizabeth Perpétua Clivieri Nécio e do Luiz Felipe Leite pelo Facebook na nossa transmissão ao vivo. Que legal, Coroinha Buga. Ah, que bom. Passou a frequentar o nosso programa, que bom. Venha sempre, esteja conosco. Quem mais? Hoje tivemos só essa participação. Você falou 2 nomes depois do Buga. Elizabeth. É que eu saí agora, vim para a participação do Direito Nosso. Então vai. Mas a gente teve a participação da Elizabeth, do Coroinha Buga e também agora eu saí, só um momento. Não precisa, já saiu, depois a gente... Então vai em frente, volta lá onde você estava. E do Luiz Felipe Leite, que participou na nossa transmissão ao vivo, que inclusive estará disponível, quem não conseguiu acompanhar desde o começo, pode já verificar que já está no arquivo também. E tivemos a participação no Facebook. No Facebook? Sim, nós fizemos na parte de vídeos. O que foi, Rodrigo? Acordou aí? Assustou? Já estamos lá no Facebook? Sim. Na parte de vídeo, você entra no vídeo, explica direito esse negócio que é complicado. A transmissão ao vivo do nosso programa ainda está acontecendo. Está acontecendo, porque nós estamos ao vivo. Na Rádio Brasil, na Sim. página da Rádio Brasil. Certo. Após o encerramento, Sim. ele vai ficar disponível na guia de vídeos, como o Rodrigo falou. Lá do Facebook. Isso, lá do Facebook. E no YouTube? No YouTube também, da mesma forma. Já Tá. fica no arquivo do Facebook. E aquele rol só som, só áudio,
na nossa página da Brasil Campinas. Ainda permanece. Também estamos lá. Sim, também então você lá. pode ter som, áudio, você pode ter áudio e imagem. No Facebook e no YouTube. Nossa, que revolução, hein? Sim. Muito e bem. na página do Direito Nosso você tem acesso às crônicas. As crônicas separadamente. Separadamente. Daí você entra lá no Direito Nosso de Cada Dia, no Facebook. No Facebook. Só as crônicas. Só as crônicas. Aí Na página do Direito Nosso de Cada Aí Dia. eu tô em close para você. Isso. Você me coloca mais pertinho, as pessoas veem já as rugas e tal, não é isso? Então tá bom. Então, é isso aí, você, lá em Sumaré não tem febre amarela. Não, ainda não. Tem próximo ali, onde eu moro, Matão, em Paulínia, que teve um caso Febre confirmado. amarela, mas não... Não na cidade. Pessoa que foi para Minas, Isso, voltou, ela né? viajou e aí foi confirmado, ela faleceu e agora confirmou. Chegou a óbito. Sim. Lamentável, lamentável. Inclusive a cidade de Paulínia fez uma ação, ela passou ali uma nuvem, né, de inseticida, de algum produto. Tem um nome isso, né? Como é que chama? Eu não vou lembrar agora. Fumigação? Fumacê. Fumacê. Ô, Rodrigo Dreyer. Conhece tudo. Né? Fumacê. Passou o carrinho com fumacê. Isso. Né? Para prevenir que outro mosquito tenha picado Agora, ela. Independente da febre amarela, nós temos que tomar os devidos cuidados, porque ninguém está falando sobre dengue, mas ela não acabou. Ela permanece. Permanece. Ninguém está falando sobre chikungunya, mas acontece. A né? Zika também. Zika também. Então, aqueles cuidados, ainda mais com essa chuva que cai toda hora, não é, Érica? Né? Não deixa vasinho com pratinho, aquelas garrafa, pneu lá jogado. Nós temos que começar a cuidar. Piscina abandonada, tanques, né? Tanques, caixa d'água sem tampa. Então, essas coisas, como é que é? Claro, nós temos que cuidar. Continuem fazendo o básico, né? Para a gente se livrar desse mosquito ou diminuir o seu impacto sobre a vida das pessoas. Caríssima Érica Araújo, encerramos o programa por hoje? Isso. Daqui a pouco? Brasil, meio-dia. Apresentação? Tiago Varela. Muito bem, amanhã a gente se fala, até lá. A Rádio Brasil apresentou o Direito Nosso de Cada Dia. Arquidiocese em Destaque. O espaço da sua comunidade, aqui na Rádio Brasil, a rádio da nossa gente. Até o dia 24 de março.